Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o amor da aliança. O texto que serviu como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 14, verso 23, que diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. O nosso estudo de hoje tem como principal objetivo analisar um texto do livro Caminho a Cristo, nas páginas 63 e 64, onde encontraremos alguns elementos que nos ajudarão a entender um pouco melhor esse amor incondicional da parte de Deus em relação a nós e, ao mesmo tempo, essa resposta de amor que se espera daquele que está vivendo uma experiência de relacionamento, de aliança com Deus. Vai valer realmente a pena, o texto é um texto maravilhoso, mas eu vou pedir que vocês esperem um pouquinho, que eu já retorno para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O que mais chama atenção quando o assunto é o amor de Deus é que, num primeiro momento, só relembrando um pouco daquilo que vimos durante toda essa semana, num primeiro momento, o amor de Deus é apresentado como sendo um elemento completamente incondicional. Não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. O seu amor vai até as últimas consequências. Você quer saber até onde foi esse amor? Então, dê uma olhada para os evangelhos, que vão mostrar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo mesmo deu a sua vida por nós, quando ele mencionou: ninguém pode tomar a minha vida, mas eu a dou de livre e espontânea vontade, dou-a para depois reassumi-la. O amor de Deus vai até as últimas consequências. Não há nada, absolutamente nada, que possamos fazer para que ele nos ame mais ou para que ele nos ame menos. Um segundo elemento que vai ser mencionado aqui no contexto da nossa, o que foi mencionado no contexto da nossa lição, é que o amor de Deus ele tem o objetivo de iniciar um relacionamento que é condicional. Isso é um aspecto interessante. Deus nos atrai com o seu amor e nos pergunta: como você vai reagir diante desse amor? Qual vai ser a resposta que você dará diante disso? Bem, nós somos livres para poder aceitar ou rejeitar esse amor. Mas quando aceitamos o amor de Deus, nós entramos agora numa nova dimensão de relacionamento, porque nos tornamos parceiros de Deus no processo de fazer com que o plano da redenção aconteça no contexto do nosso planeta. E, finalmente, um terceiro aspecto que também vimos é que o amor de Deus deve se refletir nas relações humanas. Quando você percebe até onde Deus foi para poder te salvar e você se sente perdoado por Deus, então você vai ter mais paciência, mais amor e vai ser capaz de perdoar o semelhante da mesma forma como você se sentiu amado, aceito e ao mesmo tempo perdoado por Deus. É um desafio? Não tenha dúvida de que é realmente um grande desafio. Mas veja o que Ellen White fala a respeito desse assunto. A primeira parte do texto, ela diz assim: leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações, temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo e nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. O seu coração repleto de amor se internece com as nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a ele todas as coisas que perturbam sua mente. Nada é grande demais para ele suportar, pois é ele quem nos mantém e que mantém os mundos e governa o universo. Olha que coisa tremenda. É esse Deus que é o criador de mundos, que olha para você e para mim e vai dizer: não existe nada maior no universo, nem mesmo o seu poder, que supere ao amor de Deus. O amor de Deus é tremendo, por isso nós somos convidados a ir ao Senhor e abrir o coração diante dele. Contar a ele as nossas tristezas, nossas alegrias, os nossos fracassos, porque por causa do seu amor,
Ele é capaz não apenas de nos entender, mas também de responder às nossas necessidades. E o texto continua: nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele receba. Não há um só capítulo da nossa existência que seja escuro demais para ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial ou sem que lhe desperte imediato interesse. Você consegue entender isso? Não existe nada, absolutamente nada, que seja mais intenso, que seja mais complexo, que seja mais obscuro, ou que seja grande demais para que ele possa não apenas ter o conhecimento, mas ao mesmo tempo para que ele responda de acordo com a sua vontade. Consegue entender isso? Eu confesso a você que eu fui capaz de poder entender um pouco mais a respeito disso depois que me tornei pai. Eu me lembro que a minha filha nasceu quando nós estávamos em Portugal ainda, no campo missionário, a Carolina. E quando ela nasceu, a minha esposa teve uma gravidez realmente muito complicada. Eu acho que tudo que uma mulher não deveria ter numa gravidez, ela teve. E ela teve pré-eclâmpsia. Por isso, o parto teve que ser adiantado e foi feita uma cesariana. Ela recebeu anestesia geral, portanto, quando a Carolina nasceu, a Cláudia ainda estava desacordada. Eu tive a oportunidade de pegar a Carolina pela primeira vez nos meus braços. E me lembro da cena. Ouvi aquele choro bem alto no corredor da maternidade e veio uma enfermeira com a Carolina nos braços. Eu a reconheci de longe porque a minha esposa tinha deixado uma fitinha para poder colocar na cabeça dela. Ela não tinha muito cabelo quando nasceu, mas pela fitinha eu percebi nitidamente que era ela. E nessa perspectiva, enquanto eu trazia ela nos meus braços e ela chorava bastante, eu olhei para ela e disse: filhinha. Quando eu disse isso, ela abriu aqueles olhos e eu senti um amor que eu nunca mais fui capaz de poder deixar de sentir. Nada é complicado demais para ela que eu não seja capaz de fazer, porque a experiência de um pai e de uma mãe em relação aos filhos é uma experiência de alguém que vive em favor do outro, que vive em função do outro. Eu confesso a você que as maiores alegrias que eu tive na minha vida foi ver as conquistas dos meus filhos. E quando você olha para o texto está mencionando exatamente isso. Não existe nada no que diz respeito a nós que não chame a atenção ou que não desperte o interesse de Deus. E finalmente a última parte do texto diz assim: as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse mais nenhuma outra pessoa com quem tivesse dado ou por quem tivesse dado o seu filho amado. Isso aqui é uma coisa tremenda. Esse texto está mostrando que o relacionamento de Deus com você é único. E para Deus, a forma como ele lida com você é como se não tivesse mais ninguém no universo de quem ele deveria cuidar. Todo o seu cuidado e a sua atenção estão focalizados em você. Como Deus ele tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a forma como ele lida conosco é completamente individualizada. Então ele olha para você e para mim e diz: toda a minha atenção, o meu amor, a minha misericórdia, o meu poder, os meus recursos estão agora à sua disposição. Eu estou junto contigo. Aquilo que ele mais ama fazer, o que ele mais ama fazer é estar perto de nós. Por isso a Bíblia vai dizer que na viração do dia, todos os dias, lá no Jardim do Éden, ele vinha para poder entreter conversação com Adão e Eva, para jogar a conversa fora, para conversar, para trocar ideia, para se relacionar, para que os seus filhos pudessem se sentir amados por ele. Esse é o mesmo Deus que hoje busca um relacionamento com você e comigo. O nosso guia de estudos, ele termina aqui, o nosso auxiliar, ele termina com algumas perguntas que deveriam ser levantadas na nossa unidade de ação amanhã, para fazer com que, quando você estiver
lá na escola sabatina para poder desenvolver uma atitude de compreensão desses temas. A primeira pergunta seria: como podemos demonstrar amor e respeito incondicionais a todas as pessoas ao nosso redor, independente da sua posição social, características individuais ou conquistas pessoais? E aqui eu estou falando de todo mundo mesmo. Aqueles que têm escolhas completamente diferentes das nossas. E hoje a gente tem falado muito sobre a questão de gênero. Como a gente pode demonstrar amor por alguém que tem uma opção de gênero diferente da nossa? E com isso não estou dizendo que a gente deve deixar de seguir aquilo que a Bíblia fala a respeito desse assunto, não. Mas como, através do amor, nós podemos atrair alguém que tem uma posição diferente da nossa para perto de Deus? Uma segunda pergunta: pense numa história que exemplifique a diferença entre amor, que é incondicional, e um relacionamento de amor, que é condicional. Como esse exemplo ilustra os aspectos de incondicionalidade e condicionalidade que vimos no nosso estudo sobre o amor de Deus e o relacionamento de amor para conosco? Uma terceira pergunta: nos relacionamentos de amor com Deus, Deus ele nos leva a desejar fazer o bem aos outros e ter prazer nisso, o que é oposto a ser indiferente com as necessidades das outras pessoas. Como o nosso relacionamento com Deus muda a maneira pela qual vivemos os nossos relacionamentos com outras pessoas da nossa família, do nosso trabalho ou da nossa vizinhança. Pense nessas coisas e fomente esse tipo de discussão na tua unidade de ação para que as pessoas tenham a possibilidade de poder sair de lá entendendo uma coisa: se eu amo a Deus, esse amor tem que ser evidenciado no meu relacionamento com o próximo. Deus te ajude, que Deus te guarde, para que você possa crescer no relacionamento com Ele e, ao mesmo tempo, entendendo que a partir de amanhã nós estaremos estudando uma temática que vai nos ajudar a nos aprofundar ainda mais nesse relacionamento de intimidade, de relacionamento, de aliança com Deus. A temática será agradando a Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, pela certeza que temos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ajuda-nos a viver dessa forma com o nosso próximo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?